Ô professor, você pode me tirar uma dúvida histórica? Que escravo veio de eslavo da Idade Média? Tem essa história também? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De onde vem a origem da palavra? Eu nunca estudei muito esse assunto. Eu sei que tem essa teoria de que escravo vem de eslavo e tal. O fato é que, assim, desde que o homem existe escravidão, né? Então é um negócio, era uma coisa absolutamente natural, né, do ponto de vista da antropologia, do ser humano, sempre foi esse negócio, sempre existiu. O homem gosta de escravizar o outro. É uma coisa engraçada. Os germânicos pegavam, né, os poloneses, era o nome desse palavra de escravizar, né, quando venciam a guerra. Você vê, por exemplo, a Península Ibérica foi invadida pelos mouros e eles ficaram dominando lá por 700 anos. Quem ganha a guerra escraviza. Então, assim, sempre foi uma realidade. Claro, a novidade da escravidão colonial é a quantidade de gente. Né? Sim. A quantidade de gente transportada, virou um comércio. Essa é a grande novidade da escravidão colonial. Mas não é menos cruel, por exemplo, do ponto de vista da crueldade do regime, do que a escravidão grega, do que a escravidão romana. Toda a escravidão é cruel. Os escravos... E injusta. Injusta. Né? Os escravos egípcios que remavam nas galés, né, gregas e romanas lá, eles levavam cocô na cabeça, assim. Então, porque eram também considerados subhumanos, né? Então não é diferente, não. Mas no Brasil aconteceu uma coisa mais ou menos nova, que foi essa mistura, né? A miscigenação. Foi fruto de estupro. Não é possível que tenha sido só isso. Né? Teve casos de estupros, claro, né? Abusos e tal, não sei o quê. Acontece. Mas essa coisa que o Gilberto Freire fala, e que, aliás, inventaram esse termo democracia racial e botaram na boca dele, porque ele não fala sobre isso. Casa Grande Senzala não tem, essa palavra não existe lá. Né? Colocaram na boca dele os sociólogos da USP lá, capitaneados pelo Florestan Fernandes, e fizeram isso para demonizar a obra do Freire. E aí, quando ele deu uma entrevista e perguntaram para ele sobre isso, ele falou: olha, eu nunca falei isso, mas se a gente for olhar a realidade brasileira, nós somos mesmo uma democracia racial melhor do que outros lugares, né? Onde a coisa é muito mais complicada. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Na década de 60, nos Estados Unidos não podia ter casamento interracial até os anos 60. Muitos estados não podiam ter casamento. 25 anos de cadeia. É incrível, então, assim, né? Então ele fala, a democracia racial não é um conceito econômico. Então, quando as pessoas falam assim, nós vivemos uma falsa democracia racial porque o negro não tem espaço, não tem dinheiro, não tem o quê. Não é isso. Democracia racial é o seguinte, a gente vive relativamente bem, brancos e negros. Tem problema? Tem. Né? Então, eu e ele negro aqui, não tem mais ninguém. Né? Então, tem. Mas esse problema, para mim, é um problema que a gente tem que enfrentar dia a dia. Historicamente, é um problema que se enfrenta assim, analisando as situações e vendo... Não adianta falar, vamos botar um negro aqui porque não tem negro nenhum. Tem que aparecer alguém que seja digno de sentar aqui. Então a gente tem que se preparar melhor, ele tem que estudar mais, ele tem que aparecer mais, né? O Yuri tá aí fazendo sucesso e tal, de repente ele, estoura. Senta aqui. Mas então, você não